A responsabilidade de um piloto é garantir que o avião e todos os passageiros a bordo cheguem ao seu destino em segurança. Mas e se esse mesmo piloto se tornar a maior ameaça à vida desses passageiros? O piloto sentado na cabine deste avião se transformou em um sequestrador. Ele trancou a porta da cabine por dentro e dirigiu o avião diretamente em direção a uma montanha alta. Do lado de fora da cabine, o comandante grita: "Abram a porta! Abram a porta!" Mas não há resposta do interior. Finalmente, em desespero, o comandante pega um machado de emergência do compartimento e começa a bater na porta da cabine com toda a sua força. Mas o tempo está se esgotando, e se o piloto não for detido, o avião colidirá com a montanha em questão de segundos. O comandante vai conseguir arrombar a porta a tempo? E mesmo que consiga, vai ter tempo suficiente para salvar o avião? O que aconteceu dentro da cabine naquele dia abalou profundamente toda a indústria da aviação. Esta é a história do voo 9525 da Germanwings, um Airbus A320 que voava de Barcelona, Espanha, para Düsseldorf, Alemanha. Dentro da cabine estão duas pessoas, o comandante Patrick e o primeiro oficial Andreas Lubitz. O avião está voando a uma altitude de 11.500 metros, e tudo parece normal e tranquilo. O comandante se espreguiça um pouco e diz que vai ao banheiro. Lubitz responde: "Não se preocupe, estou no controle." Esta é uma frase padrão da aviação que indica que o copiloto agora tem controle total da aeronave, o que significa que o comandante não precisa se preocupar. O comandante sorri, fecha a porta da cabine e vai ao banheiro. Até agora tudo parece completamente normal, mas no momento em que o comandante sai, a expressão de Lubitz fica extremamente séria. Ele gira um botão no painel frontal, alterando a altitude do piloto automático de 11.500 metros para 30 metros. Isso é algo que nunca se faz. É como virar o volante de um carro diretamente em direção a um precipício e travá-lo nessa posição. Assim que o piloto automático recebe esse comando, o avião começa a descer a uma velocidade de 1.000 metros por minuto, em direção às montanhas dos Alpes. Em seguida, Lubitz faz outra coisa, ele coloca o controle da porta da cabine em modo de bloqueio. Essa configuração significa que agora mesmo um código de emergência inserido fora não pode abrir a porta da cabine. Em outras palavras, não importa o que o comandante tente, ele não vai conseguir voltar para dentro. Em segundos, o nariz do avião começa a se inclinar para baixo. Sentado no banheiro, o comandante sente um leve solavanco, mas presume que seja apenas turbulência normal. Enquanto isso, no céu azul claro, o avião branco da Germanwings está descendo rapidamente em direção ao Alpes. Essa queda repentina aparece no radar. O controle de tráfego aéreo francês ATC fica alarmado, porque o avião está perdendo altitude sem autorização. O ATC transmite: "Germanwings 9525, você está ouvindo?" Mas não há resposta da cabine. Os controladores tentam várias vezes, mas ainda assim não obtêm resposta. A situação fica tão suspeita que as autoridades francesas declaram emergência e imediatamente enviam um caça-Mirage para investigar se o avião foi sequestrado. Enquanto isso, o comandante volta do banheiro. Ele bate na porta da cabine e diz: "Sou eu, abra a porta." Mas ainda não há resposta de dentro. Ele tenta entrar em contato pelo interfone, mas há silêncio total. Em pânico, ele digita o código de emergência no teclado, esperando que a porta se abra automaticamente após 30 segundos, como normalmente acontece, a menos que alguém dentro negue o acesso. Mas dessa vez a porta não responde, porque Lubitz desativou manualmente a fechadura por dentro. Isso significa que, independentemente do que o comandante tente fazer, a pessoa que está dentro tem o controle final. Agora o comandante percebe que não se trata de um problema técnico. Está sendo feito deliberadamente. Ele começa a bater com força na porta e grita: "Abra a porta, Andreas!" Mas ainda assim não há nenhum som vindo de dentro. Mais tarde, o gravador de voz da cabine, CVR, revelou que dentro da cabine apenas um som foi gravado durante esses momentos: o som da respiração calma de Lubitz. Isso significava que ele estava totalmente consciente e atento, mas deliberadamente escolheu não responder. O comandante tentou de tudo para voltar para dentro da cabine. Quando nada funcionou, ele deu o passo final.
Logo à saída da cabine há um compartimento de emergência que contém ferramentas de segurança. O comandante pegou o machado que estava ali e começou a bater com toda a força na porta da cabine. Mas a porta era feita de metal reforçado, especialmente projetada após o 11 de setembro, de modo que seria quase impossível arrombá-la. O som dos golpes do comandante ecoava no interior, mas Lubitsch permaneceu em silêncio. Sua mão permaneceu na alavanca do piloto automático e a altitude do avião continuou diminuindo a cada segundo. Dentro da cabine, os alarmes de aviso começaram a soar. Terreno à frente, suba! Terreno à frente, suba! Exausto e impotente, o comandante encostou a cabeça na porta e gritou: "Por favor, abra a porta!" O avião estava a poucos segundos de colidir com uma enorme montanha. O comandante continuava golpeando a porta com o machado, mas será que ele conseguirá abri-la a tempo? E uma questão ainda maior, por que o piloto estava fazendo isso? Se fosse um sequestro, o copiloto teria feito algumas exigências, mas ele não disse uma única palavra. Então, por que ele se tornou inimigo de tantas vidas inocentes? Bem, amigos, embora essa tragédia tenha ocorrido naquele dia, sua história já havia sido escrita anos antes. Para compreendê-la, precisamos saber quem era exatamente o primeiro oficial Andreas Lubitsch. Ele cresceu em uma pequena vila da Alemanha Ocidental, sonhando desde criança em voar pelos céus. Ele começou seu treinamento em um clube de aviação local e rapidamente demonstrou um talento natural para voar. Seu sonho era ingressar na academia de treinamento de elite da Lufthansa e, em 2008, ele foi selecionado. Mas naquele mesmo ano, sua vida deu uma guinada sombria. Durante o treinamento, Lubitsch sofreu depressão grave. Ele ficou tão perturbado mentalmente que teve que interromper seu treinamento e se submeter a tratamento psiquiátrico. Não se tratava apenas de estresse normal. De acordo com relatos naquela época, ele chegou a contar ao seu médico que tinha pensamentos suicidas. Ele passou por meses de tratamento, terapia e medicação. Somente após uma longa recuperação, quando os médicos o declararam apto, ele foi autorizado a retornar à escola de aviação. A Lufthansa e as autoridades aeronáuticas sabiam dessa pausa médica, por isso mantiveram uma vigilância especial sobre ele. Após concluir o treinamento, Lubitsch obteve sua licença de piloto comercial e, em 2013, se tornou copiloto da Germanwings. Seus colegas o descreviam como calado e educado, um pouco introvertido, mas muito sincero em seu trabalho. Mas ninguém sabia que, no fundo, ele ainda lutava contra a depressão. Durante anos, ele esteve em contato com médicos, reclamando repetidamente que estava perdendo a visão. Ele disse que tinha distúrbios visuais e estava apavorado com a possibilidade de ficar cego, o que acabaria com sua carreira. Mas os médicos descobriram que seus olhos estavam completamente normais. Tudo não passava de imaginação, o que piorava seu frágil estado mental. No início de 2015, poucos dias antes do voo 9525, a saúde mental de Lubitsch se deteriorou novamente. Ele começou a pesquisar métodos de suicídio e sistemas de segurança das portas da cabine em seu computador. Isso significava que ele estava planejando algo, mas devido às leis de confidencialidade médico-paciente, a companhia aérea não tinha ideia disso. Naquela época, as leis de privacidade da Alemanha eram muito rígidas. As companhias aéreas não eram informadas sobre o estado de saúde de um piloto, a menos que ele próprio o revelasse. Na verdade, o médico chegou a declará-la oficialmente inapto para o trabalho e o entregou um atestado instruindo a não voar. Mas Lubitsch rasgou o atestado e continuou trabalhando. Isso significa que ele pilotava aviões enquanto estava mentalmente incapacitado. Sua namorada de longa data revelou mais tarde que Lubitsch uma vez lhe disse: "Um dia farei algo que mudará todo o sistema. E então todos se lembrarão do meu nome." Uma crise no relacionamento, pressão na carreira e exaustão mental, tudo isso se combinou para criar uma tempestade dentro dele. Por dentro, ele se tornou um homem prestes a escrever seu próprio fim. Ele decidiu que, se apenas tirasse a própria vida, o mundo logo o esqueceria. Então resolveu fazer algo tão extremo que o mundo inteiro se lembraria de seu nome. Para ele, o avião se tornou sua arma, e a escuridão dentro dele se tornou sua missão. Em 24 de março de 2015, Andrea Lubitsch não estava legalmente apto para pilotar o voo 9525 da Germanwings. Mas ele mesmo assim compareceu ao trabalho e silenciosamente ocupou seu lugar na cabine de comando. Era uma manhã tranquila no aeroporto de Barcelona. A luz do sol estava suave, o céu estava azul e o ar estava perfeitamente calmo.
Na pista estava um Airbus A320 prestes a partir de Barcelona, na Espanha, com destino a Düsseldorf, na Alemanha. Os passageiros estavam embarcando no avião, famílias voltando de férias, viajantes a negócios desligando seus laptops e um grupo de estudantes voltando para casa na Alemanha com seus professores. Havia 144 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Na cabine de comando, o comandante Patrick e o primeiro oficial Andrés Lubitz estavam completando sua lista de verificação pré-voo. Então soou a voz de controle de tráfego aéreo ATC pelo rádio. Autorizado para decolar, pista 25 direita. O comandante respondeu, autorizado para decolar, Germanwings, 9525. Os motores rugiram, os aceleradores foram acionados ao máximo e em segundos a aeronave decolou da pista e subiu ao céu. O voo estava estável e o clima na cabine era calmo. O comandante e Lubitz conversavam casualmente. O comandante discutiu os procedimentos de aproximação e Lubitz respondeu de forma breve e profissional. Tudo parecia completamente rotineiro e controlado. Ninguém poderia imaginar o plano terrível que se formava na mente de Lubitz. O avião atingiu sua altitude de cruzeiro de 11.500 metros. Na cabine, os passageiros liam revistas, ouviam música com fones de ouvido e as crianças admiravam as nuvens pela janela. Na cabine, o comandante verificou o diário de bordo e disse, volto já, vou ao banheiro. Lubitz respondeu calmamente, eu estou no controle. O comandante sorriu, deixou seu assento e fechou a porta da cabine atrás de si. O que aconteceu a seguir você já sabe. O comandante bateu repetidamente na porta da cabine com o machado, gritando em desespero, mas Lubitz permaneceu completamente imóvel em seu assento. Sua respiração estava calma, seu rosto inexpressivo e seus olhos fixos no painel de instrumentos à sua frente. A altitude do avião continuava caindo rapidamente. As mãos do comandante estavam encharcadas de suor, mas ele continuou golpeando com o machado com toda a força que lhe restava. Dentro da cabine, até os passageiros começaram a perceber que algo estava terrivelmente errado. Eles sentiram a vibração, olharam pela janela e viram que as nuvens pareciam estar subindo, o que significava que o avião estava descendo. O pânico se espalhou pela cabine, gritos e berros enchiam o ar. A aeronave estava agora a cerca de 3.000 metros. A cada segundo que passava, as montanhas se aproximavam. As pessoas se abraçavam, algumas rezavam, outras fechavam os olhos. As mãos do comandante estavam sangrando, mas ele se recusava a parar. Ele gritou, Andreas, por favor! O avião estava agora a apenas algumas centenas de metros acima do solo. O sistema de alerta de proximidade do solo, GPWS, emitia alarmes contínuos. E então, por apenas um segundo, tudo ficou em silêncio. Às 10h41, o voo 9525 da Germanwings colidiu diretamente com a encosta de uma montanha nos Alpes franceses. O impacto foi tão forte que as peças do avião se espalharam por todo o vale. Após uma explosão ensurdecedora, o silêncio tomou a conta dos Alpes. Mesmo antes, um Airbus A320 voava alto no céu. Agora só havia fumaça e fragmentos de metal em chamas. O vale estava coberto de poeira. Helicópteros sobrevoavam o local e equipes de resgate desciam as encostas íngremes. O que viram era imaginável. Nenhuma parte do avião permaneceu intacta. Tudo estava reduzido a pequenos pedaços, pois o avião havia colidido com a montanha a mais de 700 km por hora. As autoridades locais isolaram rapidamente o local do acidente. No dia seguinte, chegaram os investigadores e o BEA, Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil, a sua primeira missão: encontrar as caixas pretas. Após 2 dias de buscas, encontraram uma caixa de cor laranja, o gravador de voz da cabine, CVR, que capta todos os sons dentro da cabine. Assim que os dados do CVR foram recuperados, os investigadores ficaram chocados. A gravação começou com uma conversa normal, os 2 pilotos conversando casualmente, então o comandante foi ao banheiro e ouviu-se um clique, o som da porta trancado. Segundos depois, o áudio mudou.
A pressão da cabine, os sons do motor e a taxa de descida eram claramente ouvidos. A voz do comandante veio em seguida: "Sou eu, abra a porta!" Mas não houve resposta. Então vieram seus gritos desesperados, o som de batidas, o machado atingido a porta, os alarmes em som constante, a respiração de um único homem. Andreas Lubitz. Ao ouvir isso, os investigadores perceberam imediatamente. Não se tratava de um acidente, mas de um ato intencional. As autoridades francesas e a Lufthansa confirmaram a chocante verdade. O copiloto havia intencionalmente causado a queda do avião. Quando a notícia se espalhou, o mundo ficou em silêncio. As famílias ficaram devastadas. Os aeroportos realizaram vigílias à luz de velas. Todo o setor da aviação ficou em choque. Após o relatório técnico da BEA, investigadores alemães visitaram a casa de Lubitz. Encontraram notas médicas rasgadas e atestados médicos que indicavam que Lubitz estava incapacitado para trabalhar. Antes do acidente, sua condição mental havia se deteriorado tanto que os médicos recomendaram tratamento psiquiátrico em nível hospitalar. Mas o mesmo sistema que protegia a privacidade dos pilotos também mantinha as companhias aéreas no escuro. Dos seus computadores, os investigadores recuperaram o histórico de pesquisas na internet. Termos como sistema de segurança da porta da cabine de comando, métodos de suicídio e acidente de avião também descobriram que ele estava tomando antidepressivos e que vários médicos já o haviam aconselhado a não voar. Quando a Lufthansa soube que seu piloto estava mentalmente instável e eles não tinham percebido, a administração da companhia aérea foi submetida a um intenso escrutínio. A comunidade da aviação percebeu que não se tratava apenas do erro de um homem, era uma falta de todo o sistema. A tragédia do voo 9525 da Germanwings abalou o mundo da aviação. Todas as companhias aéreas, todos os pilotos e todas as autoridades reguladoras viram isso como um alerta. A primeira mudança ocorreu nas regras da cabine de comando. Agora nenhum piloto pode ficar sozinho na cabine de comando. A Europa, o Canadá e muitos outros países implementaram a regra da cabine com 2 pessoas. O que significa se um piloto sair, por exemplo, para usar o banheiro, um membro da tripulação da cabine deve entrar temporariamente na cabine. A Lufthansa e a Germanwings foram as primeiras a adotá-la. Foi uma medida simples, mas poderosa. Depois disso, o mundo da aviação começou a se concentrar mais na saúde mental dos pilotos. Eles entenderam que um voo seguro não depende apenas dos motores ou dos sistemas de piloto automático, depende igualmente da mente do piloto. A Agência Europeia para a Segurança da Aviação, EASA, formou uma força-tarefa especial para monitorar a saúde mental dos pilotos. As companhias aéreas introduziram linhas de apoio confidenciais e programas de apoio entre colegas para que os pilotos pudessem falar abertamente sobre o estresse e a depressão sem medo. A Lufthansa começou a realizar testes psicológicos aleatórios e os médicos receberam o direito de informar as companhias aéreas se um piloto estivesse mentalmente capacitado, mesmo que as leis de confidencialidade se aplicassem. Isso criou um novo equilíbrio, proteger a privacidade e, ao mesmo tempo, garantir a segurança. A Germanwings retirou definitivamente o voo número 4U9525 para que as memórias trágicas ligadas a essa rota desaparecessem. Perto dos Alpes, a pequena vila de Le Vernet, um memorial simples de pedra foi construído no local do acidente. No aeroporto de Düsseldorf, foi criado um memorial com fotos, flores e cartas para as vítimas. A Lufthansa ofereceu aconselhamento e apoio financeiro às famílias das vítimas, anunciando um fundo de compensação de cerca de 300 milhões de dólares. Em Haltern, Anse, Alemanha, a cidade natal do grupo escolar que pereceu, 18 árvores foram plantadas em memória dos 16 alunos e 2 professores. Essa história não é apenas sobre um desastre aéreo, é um lembrete de que a saúde mental é o fator mais crucial em qualquer profissão. Pilotos como Lubitz não precisavam apenas de autorização médica, eles precisavam de cura emocional. Quando uma pessoa se desequilibra interiormente, ela não coloca apenas a si mesma em perigo, ela coloca em perigo todos ao seu redor. O avião desapareceu para sempre com 150 almas, mas deixou ao mundo uma lição. Que às vezes,
O maior perigo não está na máquina, mas dentro da mente humana. Se você achou esse vídeo interessante e informativo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.